Ora, vamos então fazer uma síntese da unidade memorial do convento de José Saramago com o auxílio deste PowerPoint. Eu vou, entretanto, comentando cada um dos diapositivos. Em primeiro lugar, quando falamos da obra, somos levados a analisar o título, Memorial do Convento. Memorial é a forma de fixar algo que se pretende guardar na memória, aquilo que se faz para memória futura. Neste caso, Memorial do Convento. Pretende então o autor deixar memória da construção do convento. Nós sabemos que o convento foi mandado construir pelo rei Dom João V como promessa de uma gravidez da rainha. Um convento de franciscanos em Mafra. Na verdade, Saramago tem uma ideia diferente. Ele não pretende deixar memória do rei, até porque essa memória ficou na história. Ao intitular o romance de Memorial do Convento, ele pretende, sobretudo, tornar inesquecível o verdadeiro herói, obreiro da construção do edifício, o povo que fica anónimo. E porque na história apenas fica celebrado o nome Dom João V, o rei magnânimo que mandou construir o convento. Ele mandou construir, mas efetivamente o convento é construído pelos homens, pelo povo. No capítulo 19 temos até acesso a uma listagem de nomes de trabalhadores, ordenada de A a Z, numa forma de representar todos aqueles que trabalharam no convento, ali sacrificaram as suas vidas para a construção do mesmo. E isto acontece no capítulo em que se faz a descrição da Odisseia da Pedra ou Epopeia da Pedra, o transporte da pedra de Pero Pinheiro até Mafra, para o qual foram necessárias 200 juntas de bois e 600 homens, e fica então imortalizado aqui o povo pela sua coragem, esforço, mas também se faz a denúncia do sofrimento e dos sacrifícios, nomeadamente com a morte de Manuel Francisco, que fica debaixo da pedra. É um dos homens lembrados por Saramago, claro que fictício, mas quantos não terão morrido efetivamente na construção do convento. Logo na contracapa temos acesso a esta sinopse que nos apresenta as 4 linhas de ação. Cada uma das linhas de ação está em cada uma das frases que aqui são apresentadas. A história surge como uma história contada a crianças. Era uma vez, esta introdução das frases faz-nos lembrar os contos infantis, mas nós não estamos perante um conto infantil, como sabemos, estamos perante um conto, uma história, um romance de uma dureza severa, sobretudo na parte em que se refere ao povo, ao seu sacrifício e à sua dor. Então, assim, sintetizando as 4 linhas de ação, em primeiro lugar a promessa do rei, que afirmou que construiria o convento em Mafra. Depois uma segunda linha que está relacionada com a construção desse mesmo convento pelo povo. Uma terceira linha de ação que diz respeito à história de amor de Baltazar e Blimunda. Sabemos que Baltazar também se liga com a segunda linha de ação, também é um dos elementos que participa na construção do convento. E por fim, uma quarta linha de ação relacionada com o sonho do padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, mais tarde, o sonho de construir a passarola, uma máquina que voasse. Relativamente ao tempo, podemos distinguir o tempo histórico e o tempo da narrativa. O tempo histórico, aquele que diz a respeito aos factos históricos comprovados que são relatados na obra. Estamos então no século XVIII, que corresponde ao reinado de Dom João V, e o reinado de Dom João V foi mais longo, mas a obra situa-se entre 1711 e 1739. 1711 corresponde à data da promessa de construir
o convento, que só começa a ser construído em 1717, e 1739, 9 anos depois da sagração da Basílica, que corresponde aos 9 anos em que Blimunda procurou Baltasar. Quanto ao tempo da narrativa, temos a duração de 28 anos, desde a promessa, como já tinha referido. Também no mesmo ano, logo no início da obra, temos o encontro de Baltasar e Blimunda. Sabemos que são duas personagens fictícias. Em 1717, o início da construção, a bênção da primeira pedra da Basílica, o voo da Passarola em 1724, e depois termina então em 1739 com a condenação de Baltasar à fogueira, 9 anos depois de ter desaparecido, os mesmos 9 anos em que Blimunda procurou Baltasar. A obra apresenta assim uma visão crítica da época, uma visão crítica do reinado de Dom João V, da sua vaidade, prepotência, megalomania, da má gestão financeira. Pela descrição dos gastos que foram feitos na construção do convento, temos acesso a esta má gestão financeira. O reino não era produtivo, o povo era oprimido pelos poderosos e o rei era negligente face às necessidades e fraquezas do povo. Havia, claro, uma grande diferença social entre o povo e a nobreza. O povo vivia claramente na miséria. Também assistimos a uma perseguição religiosa através da Inquisição, que depois se concretizava no Santo Ofício, a hipocrisia religiosa. Aqui encontramos aquilo que a religião pedia e aquilo que efetivamente se via. Saramago denuncia muito minuciosamente esta hipocrisia religiosa. Também, claro, há referência à ignorância do povo que vive sob o controle do rei e da igreja. A justiça é corrupta e, por fim, a ausência de valores, o adultério, o incumprimento de votos de castidade, assassínios. Não há realmente muitos valores, muita preocupação com os valores. O próprio rei, como sabemos, traía a rainha, é um dado assente e muitas vezes referido no Memorial do Convento. Passamos então à caracterização das personagens, das centrais. Dom João V, personagem histórica, rei de Portugal entre 1706 e 1750, e casado com Dona Maria Ana Josefa, que veio da Áustria, mas ele, o rei, não se coibiu de ter relações adúlteras, como já tinha referido, e daí resultaram vários filhos bastardos. É um rei absolutista, megalómano, prepotente e, claro, com uma má gestão financeira. Sente-se apavorado com a ideia da morte e, por isso, antecipa a inauguração do convento. Sabemos que o convento será inaugurado num domingo, que caia no aniversário do rei, e isso ainda vai fazer cair o povo sob uma maior opressão, porque é preciso requisitar todos os trabalhadores para que o convento fique pronto, preparado para a sua inauguração. Depois temos Dona Mariana Josefa, uma personagem histórica de origem austríaca, que casa com Dom João V em 1708. A rainha durante alguns anos revelou dificuldades em engravidar e o rei, a determinada altura, promete edificar o convento de Mafra caso a rainha engravide no espaço de 1 ano. A rainha sente-se negligenciada pelo marido e, devido a isso, torna-se extremamente devota, refugia-se em sonhos com o seu cunhado, o infante Dom Francisco, que o narrador até desculpa, porque os sonhos, diz o narrador, não são pecado. Depois temos então o povo, uma personagem coletiva, o verdadeiro herói da obra, ainda que possa assumir contornos de anti-herói. Interessante verificar, porque, por exemplo, na descrição do auto de fé, nesse excerto, o povo aparece como o povinho que grita impropérios. E claro que aqui este povo não é o mesmo
povo louvado aquele que construiu o convento. Muitas vezes são destacados pelas suas características físicas diferentes daquilo que se esperaria de um herói, marrecos, zarolhos, manetas, mas isso ainda valoriza mais a sua importância. Com todos estes defeitos, com todos estes problemas, eles são os verdadeiros heróis e os verdadeiros trabalhadores. São então os homens anónimos, alguns deles referidos pelo nome, Manuel Milho ou Francisco Marques. Ainda que ignorantes, são eles os verdadeiros construtores do convento e acabam, claro, por ser o espelho da opressão, do sofrimento provocado pelo rei Dom João V, do sacrifício e da superação humana. Sabemos que muitos homens do povo foram levados à força das suas terras para trabalhar no convento quase como escravos. Ainda na caracterização das personagens surge Baltazar, personagem fictícia, juntamente com Blimunda, embora haja registros de uma família de 7 sóis a viver em Mafra. Foi soldado e perdeu a mão esquerda na Guerra da Sucessão de Espanha. É ele que vai executar o trabalho físico do projeto da Passarola, o projeto do padre Bartolomeu Lourenço. Mais tarde trabalha nas obras do convento de Mafra. É um homem simples, determinado, leal, um homem que se mantém sempre leal a Blimunda. Termina por morrer às mãos da Inquisição, queimado numa fogueira, depois de ter acidentalmente voado na Passarola. De seguida temos Blimunda, personagem também fictícia, ainda que possa ser baseada numa figura real da época. Apesar de ser mulher, é bastante ativa, quer na relação que mantém com Baltazar, quer na construção da Passarola. Ela toma decisões, ela tem vontade própria. Tem em jejum um dom, um poder que perde quando muda o ciclo lunar. Este poder é importantíssimo na construção da Passarola. Sabemos que é Blimunda que vai recolher as vontades que farão a Passarola voar, as vontades humanas. Blimunda empreende uma procura por Baltazar, depois de ele desaparecer, e no fim torna-se guardiã da sua vontade, recolhe a vontade de Baltazar quando ele está a ser executado na fogueira. É uma mulher astuta, destemida, persistente e pouco convencional para a altura, uma mulher que se opõe completamente à rainha na forma como lida com o amor, como lida com os homens, como lida com a realidade que a envolve. Uma imagem representativa aqui por José Santana Bárbara, de Blimunda e Baltazar. Ainda na caracterização das personagens, Bartolomeu Lourenço, também personagem histórica, de origem brasileira, um homem que é descrito como um homem inteligentíssimo e que tinha a proteção de Dom João V. Sob essa proteção, terá mesmo feito voar um balão no paço, feito que lhe valeu ser a chacota depois do reino. Alguns homens fariam chacota de Bartolomeu Lourenço pela sua ideia de querer voar. Na obra é frade, que faz orações, é também doutor em leis por Coimbra, funcionário da corte e depois, claro, faz o projeto da construção da Passarola. Chega a pôr em causa os dogmas da Igreja, é um padre heterodoxo que muitas vezes nega, recusa, inverte os dogmas da Igreja, por isso acaba por ser perseguido pela Inquisição, foge e morre em Toledo, Espanha, morre louco. É um homem de trato fácil, que mantém uma relação de cumplicidade, de complementariedade com Baltazar, curioso, ambicioso, sonhador e também visionário, um homem fora da sua época. Por fim, Domenico Scarlatti, personagem histórica de origem italiana, ele que constitui o quarto elemento a ter conhecimento da Passarola. Era professor de música da Infanta, professor de cravo e assume também as funções de mestre da Capela Real. O padre sabemos que lhe confia o segredo da Passarola
E é através da música que Blimunda se cura quando adoece, depois de recolher as vontades durante a peste em Lisboa. É um homem, Domenico Scarlatti é um homem fiel, sensível e sonhador. Na relação entre as personagens, destacamos Dom João V com Dona Maria Ana Josefa, que mantém uma relação fria, distante e formal. Sabemos que o rei visita a rainha para efeitos de conceber um filho, mas não há entre eles qualquer indício de haver um sentimento. O casamento foi contratual e isso diz tudo. Dom João V e o povo, Dom João V representa o opressor e o povo os oprimidos. Com o rei, com o padre Bartolomeu e Domenico Scarlatti, há uma relação de protecionismo. Sabemos que o rei protege Bartolomeu Lourenço, dando-lhe permissão para usar a abocaria, a quinta do Duque de Aveiro, para construir a máquina, e também protege Domenico Scarlatti, dando-lhe alguma importância no reino. Ainda na relação entre as personagens, Baltazar e Blimunda, por oposição completa ao rei, uma relação pouco convencional, um amor que surge por mero acaso, é um amor puro, sincero e profundo, conforme podemos assistir ao longo da ópera. Baltazar, Blimunda e Bartolomeu constituem a trindade terrestre, uma relação de amizade verdadeira, acabam por se complementar uns aos outros. É esta trindade que está envolvida na construção da passarola. Todos eles são essenciais. Baltazar com o seu conhecimento científico, Baltazar com o seu trabalho, com o seu esforço, Bartolomeu sim com o conhecimento científico e por fim Blimunda com os seus poderes que usa, por exemplo, para recolher as vontades, mas também para ver as fragilidades da máquina e poder assim corrigi-las. Juntando estes três, Domenico Scarlatti, temos uma relação de lealdade, porque Scarlatti também partilha o segredo e o sonho de voar com os três. Relativamente à dimensão simbólica, o sonho e a vontade é a força motora que conduz à evolução e ao progresso. Há um sonho de construir a passarola e depois são as vontades humanas que farão essa mesma passarola voar. É a vontade dos homens que consegue realizar os seus sonhos. É a leitura que se faz desta construção, desta máquina voadora. A passarola e o convento surgem assim por oposição, porque a passarola constitui-se como um bem em prol do desenvolvimento humano, o sonho, a vontade do homem que leva à construção do sonho, e o convento é o mero resultado da vaidade e da prepotência de um rei. Para a construção da máquina foram necessárias 3 pessoas, todas elas trabalhavam em união, eram movidas pela vontade e pelo sonho. As obras do convento obrigaram a um trabalho imenso por parte de milhares de trabalhadores, muitos deles trazidos à força das suas terras. Enquanto que a passarola é a metáfora da liberdade e do poder do homem, o convento representa o poder da Igreja, o convento de franciscanos, e o absolutismo do rei. Também, claro, a opressão do povo que trabalhou na construção do mesmo. Quanto à simbologia, destacamos 7 sóis e 7 luas, o sol e a lua aqui em união a representar a perfeição. O primeiro representa o dia, a força física, o trabalho. A lua representará a noite, a magia, o transcendente ou o mundo dos sonhos. A união de ambos, a noite e o dia, representa a perfeição. Também se pode associar ao número 7, 7 sóis e 7 luas. O número 7 também é um número da perfeição, do ciclo perfeito. E também nas 3 sílabas que compõem o seu nome, Baltazar e Blimunda. Porque o número 3 é um número que representa a perfeição.
Lembremos-nos, por exemplo, da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por aqui sabemos que este número está claramente associado à perfeição. O número 3 está também aqui na obra referido na Trindade terrestre, constituída por Blimunda, Baltazar e Bartolomeu, os três em perfeita comunhão para alcançar o poder de voar. O número 4, o símbolo da Terra, com os seus pontos cardeais, representa a totalidade. Domenico Scarlatti vem a ser o quarto elemento que completa o grupo que tem o sonho, que concretiza a missão de voar. Não podemos esquecer que a música de Scarlatti é importante na construção da passarola. Foi ela que permitiu recuperar Blimunda quando se pensava que realmente não conseguiria sobreviver. O número 7, um número que representa um ciclo perfeito, os 7 dias da semana, resultado da soma do número 3 com o número 4, também pode ser um número representativo da mudança, renovação. E o número 7 aparece várias vezes referido na obra, conforme aparece no diapositivo. O número 9, 9 anos que Blimunda procura Baltazar, depois do seu desaparecimento. O número 9 é o número da gestação, a gravidez dura 9 meses, é o número da procura e também o coroar do esforço. Ao fim do número 9, o esforço será recompensado. O esforço de Blimunda é recompensado ao fim de 9 anos, o da rainha ao fim de 9 meses, quando nasce o primeiro filho, depois outros nascerão. Assim, o reencontro de Baltazar e Blimunda pode ser visto como uma recompensa pelo esforço levado a cabo por Blimunda. Número 28, que corresponde ao número de anos que dura a ação do romance, é o símbolo do final de um ciclo, este ciclo perfeito que termina com este número. Ainda na simbologia, não, desculpem, relativamente à linguagem, estilo e estrutura, na obra reconhecemos muita intertextualidade. Saramago conhecia muito bem os autores que aqui estão referidos, entre outros, ao ponto de os citar, de aludir a esses autores, ou por vezes até fazer paródia. São quase sempre um ponto de partida para ironizar e ridicularizar outras situações. Encontramos muitas referências bíblicas, provérbios populares, mas também Camões, Padre António Vieira e Fernando Pessoa são recorrentes. Relativamente a Camões, lembro que no momento em que os trabalhadores são levados à força para a construção do convento, o narrador vai buscar as despedidas em Belém para fazer uma alusão à dificuldade daquela partida, àquele momento tão difícil que os homens estariam a passar. Ainda a pontuação, que é um dos motivos que torna extremamente difícil a leitura da obra, porque a única pontuação utilizada são o ponto final e a vírgula, e depois a maiúscula, que não é pontuação, mas o uso da maiúscula ajuda-nos a perceber as falas em discurso direto, tendo que ser o contexto a dar-nos a indicação se é uma declaração, uma exclamação ou uma interrogação. É extremamente difícil por vezes perceber, é preciso ler com atenção para entendermos claramente o significado dos diálogos e de todo o texto. Ainda na linguagem, estilo e estrutura, ao longo da obra, o narrador não utiliza apenas a sua voz, utiliza esta polifonia, utiliza outras vozes que não a sua. E uma que é bastante fácil de identificar é quando o narrador, em primeira pessoa, assume a voz de Sebastiana Maria de Jesus, a mãe de Blimunda, e esta sou eu, Sebastiana Maria de Jesus, e a partir daí ela conta a sua história na primeira pessoa.
outros exemplos, esse é um dos que aqui fica. Por fim, encontramos nas suas palavras os vários modos de relato do discurso, quer seja através da citação, esta aqui bíblica, do discurso direto, que já referi, aparecer marcado pelas maiúsculas, separado por vírgulas, e cabendo-nos a nós pontuar de acordo com a informação que nos vai sendo dada. O discurso indireto, quando o narrador, por palavras suas, relata o que as personagens disseram, e ainda o discurso indireto livre, quando o narrador coloca as palavras da personagem misturadas com as suas, e aparece realmente neste exemplo, pontualmente, escrever ao padre Bartolomeu Lourenço quando se instalou em Coimbra. Notícia só de ter chegado e bem, mas agora viera uma nova carta que sim, seguissem para Lisboa tão cedo pudessem. Conseguimos perceber que este que sim, seguissem para Lisboa tão cedo pudessem, é como se o padre Bartolomeu estivesse mesmo a falar, a dirigir-se às personagens. Discurso indireto, de forma livre. E por aqui termina então esta síntese de Memorial do Convento.